Olá, pessoa! Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao programa Voz em Cena, que sempre discute aqueles principais temas que eu tenho certeza fazem todo sentido para a sua vida e, consequentemente, para o seu comportamento. E para falar em comportamento, desta vez a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. E eu estou aqui recebendo nos estúdios do Canal 25, nos estúdios do Voz em Cena, a neuropsicóloga Sheila Cerezer. Bem-vinda, Sheila, ao nosso programa. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. Primeira pergunta, como é que começou a ser identificado esse grande número de autistas que a gente tem na população, Sheila? Carlos, o autismo ele sempre existiu. Sempre existiu, eu quero dizer assim, que ele não é algo novo. O autismo, o primeiro caso que a gente já ouviu falar, ele tem mais de 200 anos. Ele foi identificado... Hoje, ele é identificado como uma criança que foi encontrada no meio de uma floresta, chamado como o caso do menino lobo, onde ele tinha, essa criança andava como animal, ele não falava, eu quero dizer andava como animal porque ele andava de quatro, ele não falava, essa criança, mesmo retirada da floresta, tentaram fazer a socialização dessa criança. E essa criança, ela evoluiu um pouco, porém não chegou a ter os comportamentos sociais que a gente tem. Isso aí tem a ver com aquele filme, tem um filme que chama Mowgli, o Menino Lobo, sim, tem a ver com isso? Uhum. Gente, olha ele isso Ele foi usado depois, o filme do Mowgli foi inspirado nesse menino, mas tem um filme que chama O Menino Lobo, que fala sobre a história desse menino, chama Victor, se eu não me engano é Victor o nome dele. Enfim, aí hoje a gente sabe que os sintomas que ele apresentava lá 200 anos atrás, quando ele foi encontrado, são sintomas que hoje a gente chama de transtorno do espectro autista. Não necessariamente que a criança vai andar na posição de animal, mas era o ambiente que ele estava, então ele imitou, E hoje, Carlos, a gente tem ferramentas que a gente consegue identificar precoce o autismo. Antigamente, quero dizer, até uns 10, 15 anos atrás, não se falava em autismo. Tanto eu tenho 10 anos de formação, 10 anos que eu trabalho com autismo, eu não ouvia falar sobre autismo, eu não sabia o que era autismo, eu morava do lado de uma autista, hoje eu sei que ela é autista nível 3 e suporte com deficiência intelectual. E na época as pessoas falavam, é mongol, aqueles adjetivos, mongol, que tem um retardo mental, enfim. E não se falava dessa palavra. Na faculdade, há 10 anos, mais de 10 anos atrás, que 10 eu me formei, o meu professor começou a falar sobre autismo. E aí, o que é autismo? E aí ele começou a explicar para a gente na sala de aula, porque não se fala na faculdade ainda sobre esse tema. Tão especificamente. Exatamente. Não se fala sobre esse tema na faculdade. Então, esse professor começou a trazer e aí a gente começou a ver o que é o autismo. E aí eu, particularmente, comecei a estudar mais sobre o autismo. E de lá para cá, eu vejo como está mudando também para a gente identificar mais precocemente. Então, com relação a essa identificação, Sheila, voltando um pouquinho aqui ao assunto, a gente começou a citar o caso do Victor, depois a gente citou a questão do filme Mowgli, mas a questão do comportamento que você colocou, os comportamentos são os mais variados possíveis, Sim, por isso. No caso do Mowgli, ele andava igual um lobo. Sim, porque tanto no filme é o menino lobo, porque acho que tem uma lenda lá de que ele foi criado por lobos, não sei o quê. Tá? Mas a história do Victor, o Victor foi encontrado ali no meio de animais, onde ele já tinha hábitos animais, Então, não sei como ele foi criado, enfim, mas a questão era a questão da fala, a ausência de contato visual, Então, a dificuldade dele de socialização. Então, são todas características do autismo. Porque a principal, o autismo, ele existe critérios para você ter esse diagnóstico, Carlos. Existem critérios. Isso é interessante. Então, assim, no DSM, a gente tem 5 critérios. Tem o A, B, C, D e o E. Então, dentro do critério A, esse indivíduo ele tem que ter as 3
características que colocam lá no critério A. Então, ele tem que ter essas 3 características. No critério B, ele tem que ter 2 daquela. E no C, 1. Aí, a D e a E é a questão que não é justificado por nenhum outro diagnóstico e tem que trazer prejuízo. Então, hoje, a gente vê vários diagnósticos errados, Carlos, porque existe também o fenótipo ampliado do autismo. E essa questão que você passou aí, Sheila, do critério A, B e C, são os níveis ou não necessariamente isso? Não, isso são os critérios. Critérios. São os critérios, né? Então, o primeiro critério é totalmente a questão social desse indivíduo, tá? Daí depois é a questão sensorial. Então, ele tem que ter essas alterações. Mas daí, hoje a gente tem, porque eu tenho dificuldade com socialização, eu tenho problema com barulho, o quanto isso traz de prejuízo. Então, se não traz prejuízo na sua vida, não é um diagnóstico de autismo, tá? Então, assim, você pode estar no fenótipo ampliado. O que é o fenótipo? Você tem algumas características, mas essas características não te trazem um prejuízo, tá? Porque eu falo, o autismo, ele é um diagnóstico muito pesado, Carlos, para as pessoas estarem querendo ser autistas, né? Hoje a gente vê muito a pessoa procurando, porque eu sou meio autista. Ninguém é meio autista. Ou você é ou você não é. Às vezes ele pode apresentar alguma outra característica, como, por exemplo, a dislexia, por exemplo. Mas dislexia não tem nada a ver com autismo, então, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa fica procurando, eu sou meio autista. Não, você não é meio autista. Se você tem uma questão sensorial, existe um diagnóstico que é o transtorno do processamento sensorial, que também se confundem com autismo. Existe um diagnóstico que é transtorno da linguagem, né? Que é um transtorno onde ele vai impactar na questão social dessa criança, muito confundido com autismo também. Então, o diagnóstico do autismo requer muito cuidado para se dar esse diagnóstico. Então, por isso que um dos critérios não é respondido por nenhum outro diagnóstico. Então, mas nada justifica esse prejuízo desse indivíduo. Então, a gente está falando de autismo, tá? Só que nós temos hoje vários profissionais, né? Então, tem um profissional que, essa criança está andando na ponta do pé. Ponta de pé não é critério diagnóstico, né? Então, essa criança, porque ele não come isso não é critério diagnóstico, né? Ela não tem todo aquele conjunto, né? Como eu te falei, as 3 do critério A, 2 do critério B, não isso sozinho, isso não isolado. Classifica. Não, isso isolado não classifica, né? Um transtorno. Então, precisa de uma boa avaliação com, ele tem a questão alimentar, vamos investigar com a terapeuta ocupacional. Então, sempre, para fazer um diagnóstico, é ideal uma fono, um terapeuta ocupacional e uma boa avaliação neuropsicológica. Ou seja, tem que ser uma avaliação multidisciplinar. Total. Um especialista só falando, olha, ele tem isso, não caracteriza. Muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque o neuropsicólogo, ele não tem competência técnica para falar de questão sensorial, né? Então, eu sempre falo isso, eu não tenho competência técnica para falar sobre transtorno de alteração de processamento sensorial e nem dos transtornos da fonoaudiologia, né? Então, o meu papel é pegar a minha avaliação, sentar com a fono, com a TO dessa criança e vamos conversar sobre o caso. Olha, isso. Não, olha, isso aqui são características do TDL. Isso aqui é uma alteração que, com intervenção, a gente consegue amenizar. Isso, exatamente. Então, aliás, são características do TDL, então, peraí, não é autismo? Então, é muito sério, né? Então, para fazer um diagnóstico, não é simplesmente falar isso e pode ser confundido, né? E também ele pode ser confundido com o TDAH. Que é um assunto interessante para a gente abordar daqui a pouco. A linha entre o TDAH e o TEA é muito tênue, né? É muito parecida ali, só que os prejuízos são diferentes, né? Então, assim,
O TDAH hoje é uma comorbidade comum no TEA, tá? Então, a gente sempre vê se o TDAH é a comorbidade ou é a base, né? Então, assim, então é muito complexo para se fazer o diagnóstico do TEA. Então, existe, sim, as pessoas que têm alguma dificuldade, mas isso não significa que ela é autista. Essa pessoa ela pode estar dentro do fenótipo ampliado. Como te falei, ele tem algumas características, mas isso não traz prejuízo. Então, como você falou dos níveis. Como que funciona o nível? O nível, Carlos, é a quantidade de suporte que esse indivíduo precisa para ele ser funcional. Né? Então, perceba que a gente está falando desse indivíduo ser funcional. Por quê? Porque o transtorno dele traz prejuízo para ele. Né? Então, quais são os mais que precisam de mais suporte? Nível 3. No nível 3, a gente está falando de um indivíduo que ele precisa de suporte para tudo. Você precisa falar para ele o tempo todo o que ele precisa fazer. Sheila, esse assunto a gente vai tratar no próximo bloco, porque eu quero também conversar com você sobre a pressão que os pais exercem sobre alguns profissionais para que eles apressem a questão do diagnóstico. Pode ser? Sim, a gente faz um link com tudo isso que você está falando, que eu acho interessantíssimo. Claro. Para você que está aí, aguarda um momento que a gente já volta. Contratar ou não contratar? Investir. Programa Voz em Cena, desta vez tratando sobre o transtorno do espectro autista com a neuropsicóloga Sheila Cerezer. Sheila, no outro bloco, a gente falava sobre essa questão de diagnóstico que precisa ser tratada multidisciplinarmente. Você acha que os pais, quando levam os filhos para um profissional, eles querem apressar o diagnóstico? É isso que faz com que tenha algum equívoco da parte de algum profissional? Carlos, eu penso que não é a pressão dos pais, tá? Até pelo... Eu penso, tá? Estou falando a minha opinião, que existe uma questão aí com a família. Quando a família recebe esse diagnóstico, a gente fala, né, na questão do autismo, que é um luto para essa família. Exato. Por que é um luto? Porque durante a gestação você idealiza uma criança, você planeja a vida dela. Por mais que vai ser diferente, você cria essa expectativa, né? Meu filho vai ser médico, não sei o quê. A criança pega e vira um arquiteto. Ok, mas essa criança está ali dentro do seu esperado, né? Cresceu, estudou. Da sua expectativa. Exatamente, dentro da sua expectativa. Cresceu, estudou, se formou. Nasce aquela criança. Essa criança nasceu, Carlos, geralmente ela começa a interagir normalmente, o bebê pode estar interagindo, e chega lá por volta de 1 aninho, essa criança muda completamente. Tá? E aí essa criança perde as habilidades, essa criança para de olhar para você, essa criança estava começando a balbuciar, essa criança ficou calada, essa criança está ali olhando para a parede, parece que está em outro planeta, então você fala com ela, parece que não escuta, essa criança mudou da noite para o dia. Essa família não sabe o que está acontecendo, principalmente quando é o primeiro filho, que você não tem uma referência ali para comparar. Não, isso não é normal. E aí, Carlos, o que acontece? Nós temos hoje muitos profissionais que você leva essa criança em consulta e fala, olha, meu filho não está falando. É normal, o profissional fala. Você, como uma pessoa leiga, quando você leva essa criança no profissional, você confia nesse profissional. Porque você pensa, ele estudou para isso, ele sabe o que está falando. Só que uma criança com 1 ano e meio que não está balbuciando, isso não é normal. Nós temos marcos do desenvolvimento. Né? Então, marcos do desenvolvimento, o que significa? A criança, até aquele marco, ela tem tais comportamentos que é para ela estar desenvolvendo. Não está desenvolvendo, chegou lá, 2 aninhos, essa criança não está falando, tem coisa errada. Né? Então, hoje a gente tem criança com 3, 5 anos que a mãe leva em consulta e escuta, é normal, menina demora mais para falar, não é normal. E a gente volta para casa, porque também, Carlos, é difícil a gente aceitar, enquanto mãe, tem alguma coisa errada. Né? Eu falo como mãe que a gente
compara a criança, a gente olha e vê, a gente percebe que tem alguma coisa diferente. Mas entre você perceber e alguém vir e te dar a sentença, tem uma grande distância. Sem contar que tem aquela fase da negação também. Exatamente. Olha, eu vou buscar uma segunda, terceira opinião. Exatamente. Então, é um confortável, né? Ouvir também, né? É normal, porque você cria uma expectativa também, né? De vai melhorar. E não vai, né? Tá ali 5 anos, não fala, tem coisa errada. Então, tem criança que não vai ser verbal, que ela não vai desenvolver a fala. Mas, enfim, então, a gente já tem essa questão, né, com os profissionais da saúde em não dar a devida atenção que deveria para os marcos do desenvolvimento da criança. Aí tem a questão do autismo regressivo. O que é? Quando a primeira poda neuronal dessa criança, que a gente tem a poda neuronal a vida toda, mas a mais forte é por volta de entre 2 e 3 aninhos. Nessa poda neuronal, a criança está ali, ela desenvolveu, ela está andando, está falando, né? Ela está falando as palavrinhas dela, fala, mamãe, papai, aquilo que eu te falei. No outro dia, essa criança acorda, essa criança está olhando para lá, está ali com as estereotipias dela, enfileirando as coisinhas, fala com ela, se chama lá, Joãozinho, vamos chamar Joãozinho. Joãozinho está lá assim, olhando para o nada e não fala mais nada. Isso tem alguma coisa? É a questão da poda neuronal mesmo? Simplesmente desliga o circuito? Porque o que acontece, Carlos, quando a gente está falando de um transtorno do espectro autista, de um transtorno, né, da questão neurodivergente, o seu cérebro ele já funciona diferente. Então, assim, você nasce autista, ninguém vira autista. Então, assim, esse cérebro ele já nasceu diferente. Então, as conexões dele, o funcionamento dele é diferente. Então, a poda neuronal de um cérebro típico, ela acontece de uma forma. No cérebro atípico, ela vai acontecer de outra forma, entendeu? Porque o funcionamento é diferente. Então, você está ali com aquela criancinha desenvolvendo normal, você acredita, né? Espera, tá tudo ok. E aí, do nada, da noite para o dia, essa criança perde essas habilidades, principalmente a fala, que é levada embora. Essa criança muda completamente, porque o cérebro dela já estava programado para isso. Então, é bem complicado. Por isso que eu falo, né? Pessoas querendo ter diagnóstico do autismo e não imagina a dor que é um diagnóstico, né, de verdade. Então, temos essa questão da poda neuronal. E aí a gente leva a criança, ao nível 1, Carlos, ela é muito difícil de ser identificada, Isso é principalmente interessante quando a gente criança. falar desses níveis que a gente tinha retomado então, falando no da bloco. questão do diagnóstico dos profissionais. Sim. Então, essa família leva essa criança num profissional para fazer uma avaliação. Uma criança de nível 2 e nível 3, ela é muito mais fácil de ser feito o diagnóstico por causa do prejuízo que ela tem do que uma criança de nível 1. Né? Porque o nível 1, ela não demanda tanto suporte quanto o nível 2 e o nível 3. Fica aquela coisa discreta. Exatamente. Tá. Então, principalmente na menina. Então, hoje se fala muito o diagnóstico da menina, ele é bem diferente do menino. Por Tem a quê? ver isso? Tem. Antigamente, Carlos, a gente tinha estudos de que o autismo na menina, ele era muito mais severo, porque não tinha os estudos que nós temos hoje. Então, a gente estava acostumado a ver, tanto que você vê que o número que a gente tinha de autistas há uns 15 anos atrás, mulheres, né, que a gente fala diagnosticada, são extremamente severos. É aquelas meninas que não fala, tem comportamentos mais agressivos, então são severos. Hoje a gente descobriu que temos muitas mulheres com nível 1 de suporte, autistas, porém a mulher ela tem muito mais facilidade de se adaptar do que o homem. Então, de se adaptar socialmente. Entendeu? Então, assim, ela consegue disfarçar, mascarar, que é o masking que é falado que tem no autismo nível 1 de suporte das feminino. mulheres. Isso, exatamente. Então, porque ela consegue totalmente sentar aqui, te dar uma entrevista
ir embora para casa. Só que ela vai embora para casa, se trancar num quarto e ficar lá porque ela esgotou tanto o sensorial dela que daí ela precisa, como eu falo, se recarregar. Ou seja, ela se conectou, ela se canalizou para fazer determinada coisa. A partir do momento em que cumpriu o objetivo, ela desliga e precisa de uma recarga de bateria. Exatamente. Então, é bem pesado também. Só que passava desapercebido, porque ela consegue, né, socializar, ela consegue dar conta ali do recado, eu falo, né? Sim. Só que isso tem um custo muito alto para essa autista. Enfim, e isso tudo a gente vem, como eu falei, o número vem aumentando porque a gente está ampliando os estudos e percebendo, né, como o autismo da mulher, que é diferente, por isso que é espectro, um é diferente do outro. E a questão do que você falou, se os pais pressionam o profissional. Não, Carlos, eu não vejo que os pais pressionam o profissional. O que eu vejo, alguns profissionais despreparados, como eu te falei, que o autismo não é só você bater o olho e falar, é autismo, não, existem critérios, deve ser feito ali com uma equipe multi, né? Então, a gente tem médico que consegue fazer ali o diagnóstico dessa criança clinicamente. Né? Clinicamente, ele olha, ele ali com o histórico dessa criança, ele conversando ali com a mãe, tem todo o histórico durante a anamnese. Não, é autismo, porque o diagnóstico quem dá é o médico. O profissional, né, terapeuta ocupacional, a fono, a neuropsicóloga, a gente faz a avaliação e a gente coloca para ele uma sugestão de hipótese diagnóstica. Seria um encaminhamento. A gente faz a avaliação e coloca para ele sugestão de hipótese diagnóstica, né? É compatível com tal coisa. Vai do médico, se ele vai concordar ou não. Né? Porque o laudo que tem validade é só o do médico. E, então, eu vejo isso, alguns profissionais não preparados para fazer esse diagnóstico diferencial, que eu falo que é um diagnóstico diferencial, é você ver quais são as minhas hipóteses diagnósticas diante do quadro dessa criança. Né? Diante desse quadro, essa criança pode ser, vamos pensar, ela pode ser um TDL, ela pode ser um TDAH, ela pode ser um TEA. Colocando aqui umas hipóteses. O que corrobora com cada diagnóstico? Né? O que refuta? Isso é um diagnóstico diferencial. Então, eu não posso simplesmente pegar e falar, vou ficar só no TEA, porque você vai procurar coisas para fechar aquele diagnóstico, e não é assim. Então, não vejo a pressão dos pais, eu vejo a questão, então, de profissionais não preparados para fazer um diagnóstico diferencial e onde a gente pode dar aí diagnósticos errados para uma família. Sheila, eu vou te agradecer por hora pela participação aqui no nosso programa e quero avisar o nosso telespectador que a gente vai fazer mais um programa sobre essa questão de neurodivergência, porque você viu que o assunto é muito mais amplo do que a gente muitas vezes consegue imaginar. Então, continua ligado no Voz em Cena, versão inédita toda quinta-feira, às 18 horas aqui pelo canal 25, e eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.